Olá a todos. Desejo a você um novo dia cheio de energia, sorte e alegria. É um prazer ter vocês aqui de novo em mais um episódio cheio de emoção e reviravoltas da história de amor entre o CEO, Alex, e a misteriosa mãe solteira, Tuna. E se essa é a sua primeira vez no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe, porque cada episódio traz surpresas que ninguém espera. Hoje vamos nos aprofundar em um detalhe que está deixando toda a comunidade em alvoroço. A conversa enigmática entre Alex e uma mulher misteriosa. Quem é ela? Porque apareceu justamente quando as coisas entre Alex e Tu não estavam começando a se esclarecer. Será que é ela quem guarda o segredo que Alex tenta esconder a todo custo? A relação entre essa mulher misteriosa e Alex é realmente inocente? Ou tudo não passa de um teatro armado pelos dois? Agora vamos juntos analisar e tentar prever as reviravoltas que estão por vir. Fiquem ligados, porque o que está prestes a acontecer pode mudar completamente a história que você achava que já conhecia. Quando os primeiros raios de sol da manhã atravessam suavemente as copas das árvores e iluminam o jardim verdejante, tudo parece ganhar uma nova vida. Puro, tranquilo, quase mágico. As folhas balançam levemente ao sabor da brisa e os pássaros cantam alegremente, criando uma sinfonia suave da natureza. Lá no fim do terreno, onde o pomar está na época da colheita, Alex e sua secretária, vestindo roupas simples, mas ainda com um ar profissional, inspecionam cuidadosamente os lotes de frutas que estão prestes a ser exportados. As caixas estão organizadas etiquetadas com clareza, mostrando o cuidado em cada etapa da preparação para os envios, tanto para parceiros nacionais quanto internacionais. Alex sempre foi alguém atento aos detalhes. Mesmo sendo CEO, ele nunca se esquiva de participar dos processos, por menores que sejam, para garantir que tudo funcione bem. Sob a luz suave da manhã, sua figura alta se destaca entre o verde do pomar. Seus olhos observam com atenção cada movimento dos funcionários, trocando algumas palavras com a secretária sobre quantidade, qualidade e prazos de entrega. De repente, o toque do celular quebra o silêncio tranquilo do jardim. Alex franze ligeiramente a testa e pega o telefone do bolso. Na tela aparece uma mensagem familiar. Mãe ligando. Ele sorri de leve e atende. Alô, mãe. Do outro lado da linha, uma voz doce e carinhosa responde. Alex. Querido. Tenta chegar mais cedo. Hoje está bom? Preparei várias comidinhas gostosas. E tenho uma visita especial te esperando aqui em casa. Alex se mostra surpreso, franzindo a testa, claramente curioso. Visita especial. Quem é mãe? Por que não me avisou antes? Ela apenas dá uma risadinha tranquila. Quando chegar você vai ver. Mas olha, nada de fugir do jantar, como tem feito esses dias, hein? Senão a mãe vai ficar brava. Tá bom, prometo que chego cedo. A ligação termina, mas a cabeça de Alex começa a se encher de perguntas. Quem será essa tal visita especial? Um parente? Um amigo antigo? Ou algo mais? Depois de revisar tudo e garantir que está tudo em ordem, Alex deixa a supervisão com a secretária e segue direto para casa. No caminho, seus pensamentos não param. Já fazia tempo que ninguém diferente aparecia por lá. E mais ainda, sua mãe raramente ligava só para pedir que ele voltasse para jantar e encontrasse uma visita importante. Aquilo só aumentava sua curiosidade. O carro para em frente à pequena e acolhedora casa de campo nos arredores da cidade. Quando o portão se abre, o cenário familiar se revela hibiscos vermelhos ao longo do caminho e o pergolado de flores coloridas ainda vibrante como sempre. Aquele era o lugar onde Alex cresceu, cheio de memórias da infância. Ele entra em casa e assim que abre a porta, um cheiro delicioso vindo da cozinha faz seu estômago roncar. Mas o que realmente o faz parar não é a comida. É a imagem de uma jovem bonita, de aparência doce, ao lado de sua mãe, ajudando a colocar os pratos na mesa. Ela usa um vestido simples com o cabelo preso, de forma elegante. Seu rosto delicado brilha sob a luz quente da cozinha. Alex pisca e por um momento fica paralisado. É a mãe.
Ela se vira, seus olhos encontram os dele e um sorriso caloroso se forma em seus lábios. Alex. Quanto tempo? Você não mudou nada. Alex, ainda surpreso, responde. Mãe nossa, o que você está fazendo aqui? Minha mãe te convidou. Ela ri de leve, com um olhar amigável. Sim. Liguei para ela outro dia. Aproveitei que estava passando pela cidade e resolvi visitar. Não esperava, mas ela insistiu que eu ficasse para o jantar. Na verdade, tem algumas coisas que eu queria conversar com você. A mãe de Alex, ao lado delas, sorri com ternura. Depois vocês colocam o papo em dia. Agora vai lavar as mãos e vem comer. Hoje tem peixe ao molho, seu prato preferido. Alex assentiu, ainda cheio de perguntas na cabeça, mas não quis deixar a mãe esperando. Lavou rapidamente as mãos e voltou para a mesa, onde o jantar já estava servido com todo o carinho. Sopa azedinha, soltando fumaça. Legumes salteados, bem verdinhos, peixe cozido com um aroma irresistível e arroz branquinho soltinho. Tudo lembrava o sabor da infância. Os três se sentaram e logo o ambiente se encheu de risadas e conversas leves. Alex contou um pouco sobre o trabalho na empresa, enquanto Mai relembrava histórias da época da escola. Os tempos em que Alex e John iam de bicicleta juntos, faltavam aula, levavam bronca dos professores. Uma história puxava a outra e o clima familiar enchia a casa de uma energia boa e aconchegante. A mãe de Alex ouvia com atenção, entrando na conversa com piadinhas que faziam todos caírem na risada. Aquela cena fez Alex se sentir em paz como há muito tempo não se sentia. Depois de tantos dias, cheios de reuniões, negociações e pressões, aquele era um momento raro. Um momento em que ele realmente se sentia ele mesmo. Quando a refeição já estava quase no fim. Mai olhou para Alex com um ar mais sério. Alex, depois do jantar, será que a gente pode conversar um pouco a sós? É algo meio importante. Alex ficou surpreso, mas concordou com um aceno. Claro, sem problema. O jantar acabou, mas talvez aquilo fosse apenas o começo de tudo o que ainda estava por vir. Depois do jantar acolhedor e cheio de risadas, o sol da tarde já havia-se posto completamente, dando lugar à luz suave e amarelada da sala de estar. O ambiente dentro de casa ficou silencioso e quente, trazendo uma sensação de conforto difícil de explicar. Alex e Mai estavam sentados juntos no sofá, comprido ao lado da janela. O chá recém-feito ainda soltava fumaça sobre a mesa. Do jardim, o som distante dos grilos misturava-se à tranquilidade da casa após uma refeição em família. Mi cruzou os braços olhando para o jardim escuro pela janela. Ela sorriu levemente enquanto ouvia Alex contar histórias engraçadas da empresa. Como um funcionário novo levou um choque cultural nos primeiros dias, ou como um contrato foi atrasado por causa de um erro de tradução. Cada história tornava o ambiente mais leve e descontraído. Mai também riu, mas logo depois. A voz dela baixou, ficando mais suave, porém carregada de seriedade. Alex, tenho uma coisa que queria te dizer. Alex parou um instante e olhou para ela. Pode falar. Mi respirou fundo e falou devagar. Eu quero trabalhar na sua empresa. Quero trabalhar com você. A frase não foi dita em tom alto, mas trazia uma carga de intenção e expectativa. Não era um pedido impulsivo, nem uma ideia de momento. Era algo que ela claramente já tinha pensado bastante. Alex a olhou surpreso por um segundo, mas logo sorriu com gentileza. A empresa está sempre de portas abertas para você. Mas ele fez uma pequena pausa, depois continuou. Lá é puxado de verdade. O ambiente é exigente, principalmente para quem trabalha perto de mim. Você tem certeza de que aguenta? Mi não respondeu logo de cara. Apenas olhou para ele com um olhar calmo, sincero e cheio de determinação. Eu vou me esforçar, só de poder trabalhar com você. Eu acredito que consigo. Pode confiar em mim. Alex sorriu, dessa vez um sorriso leve como se algo dentro dele tivesse sido aliviado. Ele assentiu com a cabeça e falou num tom mais próximo e acolhedor. A gente está precisando de uma secretária agora. Você pode começar por aí, me ajudando nas tarefas do dia a dia. Se for bem, depois a gente vê outras oportunidades. Mai acenou, o sorriso dela se abrindo com brilho no rosto. Seria ótimo.
Obrigada, Alex. Nesse momento, a mãe de Alex saiu da cozinha. Ela tinha escutado o fim da conversa e o rosto dela estava cheio de alegria. Acho ótimo também. Com a mãe ajudando, fico mais tranquila. O trabalho do seu lado é pesado demais e é bom ter alguém de confiança por perto. Alex olhou para a mãe com um olhar cheio de carinho e gratidão. Pode ficar tranquila, mãe. Vou cuidar de tudo direitinho. Os três voltaram a se sentar, continuando a conversa que haviam começado antes. Começaram a lembrar de histórias antigas, os dias em que Alex e May voltavam da escola, juntos, os verões correndo pelos campos, e até aquela vez em que os dois foram pegos pela mãe, subindo no pé de goiaba, nos fundos do quintal. A atmosfera na sala era realmente agradável. Cada risada, cada troca de olhares, carregava um sentimento de intimidade e uma pitada de nostalgia. O tempo passou, sem que ninguém percebesse, o relógio já marcava quase 7 da noite. Alex olhou as horas e suspirou levemente. Tenho que ir encontrar um parceiro estrangeiro para assinar contrato. O voo dele chegou no fim da tarde. May assentiu e ia responder, mas Alex falou primeiro. Fica aqui com a mãe mais um pouquinho. Ela vai adorar conversar com você. Me sorriu de leve, mas balançou a cabeça. Eu adoraria, mas marquei de encontrar uns amigos antigos hoje à noite. Faz tempo que a gente não se vê e eu prometi que ia. A mãe de Alex ouviu e assentiu gentilmente. Tudo bem, querida. Mas quando tiver um tempinho, passa aqui para visitar a tia Viu. A casa está sempre aberta para você. Miss se inclinou ligeiramente e respondeu com todo o carinho e respeito. Muito obrigada, tia. Eu volto em breve com certeza. Alex pegou as chaves do carro e foi com May até lá fora. Os postes já estavam acesos e a brisa da noite era refrescante. Eles caminharam lado a lado, em silêncio, sem palavras, mas com a sensação clara de que aquilo era um novo começo. Quando chegaram ao portão, Alex abriu a porta do carro para May e disse com voz suave: "Vou-te esperar na empresa." Me olhou para ele, o mesmo olhar afetuoso que carregava desde o início da noite, e respondeu: "Eu prometo que não vou te decepcionar." A porta se fechou. O carro arrancou, lentamente levando May embora daquela casa tão familiar. Mas dentro dos dois havia a certeza de que isso não era uma despedida, e sim o início de um novo capítulo. Đêm hôm đó, Alex trằn trọc mãi không ngủ được. Bên ngoài cửa sổ ánh trăng vàng soi xuống khuôn mặt kia nào. Nghe tiếng gió nhẹ nhàng. Atana, anh nằm đó nghĩ về Tùng. Bên cạnh ngang nụ cười khi cô đón anh qua cổng trang trại. Ánh mắt đầy biết ơn khi anh giúp cô sửa lại mái chuồng gà hay những quả chiều ngồi xuống dưới bóng cây xoài. Tất cả như những mảnh ghép mạnh mẽ in sâu trong trái tim. Và giờ đây anh muốn viết chúng thành một bức tranh trọn vẹn, tranh của gia đình. Sớm mai chỉ thêm một chút can đảm nữa, anh sẽ quỳ xuống trước mặt cô, đưa tay nhận anh và nói lời anh kính tới May. Nhưng liệu mọi chuyện có thật sự suôn sẻ nếu tất cả có sẵn sàng bạn nào mong những vết thương của quá khứ nếu cô từ chối, Alex sẽ phải đối mặt với điều gì? Các bạn khán giả thân mến, theo bạn thì ngày mai khi Alex xuất hiện đến trang trại với những kỹ năng và sự ý kiến ấy, chúng ta sẽ nụ cười gật đầu hay sẽ rơi nước mắt? Bắt đầu từ chú định chúng ta sẽ chứng kiến một cái hạnh phúc hay một lần nữa những giọt nước mắt chia xa. Hãy để lại suy nghĩ của bạn những phần bình luận và đừng quên đăng ký và bật chuông thông báo để theo dõi những diễn biến tiếp theo trong câu chuyện đầy sốt rớt. Xin các anh và người mẹ ơn hận Việt Nam. Đừng rồi anh sẽ mỉm cười, sự nụ cười tận sâu trong trái tim đã mạnh mẽ đến mức không thể bỏ qua. Anh biết điều